Olá, viajante do sono, aqui é a Sandra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é seu espaço de descanso e eu estou aqui para contar histórias que acalmam a mente e aquecem o coração. Ajudam você a adormecer com mais leveza. Se é a sua primeira noite aqui, sinta-se em casa. E se você decidir ficar, todas as quintas-feiras às 21 horas, haverá uma nova história esperando por você. Em breve, a tela vai começar a ficar escura para você apenas ouvir a história e mergulhar num sono profundo. E se quiser, pode até desligar em 30 minutos, que será suficiente para você relaxar e pegar no sono. A história já vai começar. Antes de começarmos, eu gostaria de te convidar para um gesto muito simples. Leva sua mão devagar até o centro do seu peito e deixe ela pousar ali. Sente o calor da sua própria mão chegando até você. Agora sente por baixo dela o seu coração batendo. Não precisa contar os batimentos, só sente. Esse coração esteve batendo por você o dia inteiro, sem parar, sem pedir nada, sem reclamar. E essa noite, ele merece descansar. Respira fundo, deixando o peito expandir sob a sua mão e solta devagar. Devagar, sentindo o peito descer e o corpo ficar um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais quieto. Você pode deixar a sua mão ali ou pousá-la de volta ao lado do seu corpo, do jeito que for mais confortável, mais confortável. Esta noite eu vou te contar uma história brasileira escrita por uma mulher que sabia que palavras podem tecer mundos. Uma história sobre o poder de criar e sobre a coragem ainda maior de destecer quando o que foi criado deixa de servir. Vem comigo, viajante do sono. Marina Colasanti nasceu na Eritreia, antiga África Oriental italiana, mas cresceu no Brasil e passou a vida inteira tecendo palavras com a precisão e a delicadeza de quem sabe que cada fio importa.
Em 1978, ela publicou um conto pequeno de apenas algumas páginas, que ficou na memória de todos que leram. A Moça Tecelã. A história começa antes do amanhecer. Imagine esse momento. Aquele instante específico entre a noite e o dia, quando o céu ainda está escuro. Mas há uma promessa de luz no horizonte, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. É nesse momento que ela acorda. A Moça Tecelã. Ela se levanta, vai até o tear e começa a tecer. Primeiro, os fios dourados da luz do dia. Imagine o som do tear nessa madrugada silenciosa. O vai e vem rítmico e constante, como uma respiração, como o som do mar, que acalma sem que você perceba que está acalmando. Depois os pássaros, tecidos fio a fio, com cores que o olho mal conseguia nomear, que saíam do tear vivos e iam pousar nas árvores lá fora. E as árvores, e as flores, e o vento entre as folhas, e as nuvens preguiçosas que cruzavam o céu da tarde, tudo que existia, ela havia tecido. E ela era feliz assim. Há algo muito bonito nessa imagem. Uma mulher que cria um mundo sozinha antes do amanhecer e que não precisa de ninguém para testemunhar. Ela não tecia para ser admirada, não tecia para ser reconhecida. Ela tecia porque era o que ela era. E existe uma paz muito profunda nisso. Nessa ideia de fazer algo simplesmente porque é a sua natureza, sem precisar de aprovação, sem precisar de audiência. Pensa apenas por um momento. Tem alguma coisa na sua vida que você faz assim? Que você faria mesmo que ninguém visse? Esse é o fio mais verdadeiro que existe dentro de você.
A moça tecelã tinha esse fio e era suficiente. Até que um dia ela desejou companhia. Não era um desejo ansioso, era apenas uma vontade suave que foi crescendo como um broto, devagar, no espaço que havia entre ela e o tear. E então ela fez o que sabia fazer. Foi ao tear e começou a tecer um homem. Primeiro os cabelos, depois o rosto, os ombros largos, as mãos que ela imaginou fortes e gentis ao mesmo tempo. E quando o último fio foi tecido, ele chegou, sorrindo. No começo era exatamente o que ela havia imaginado. Companhia, presença, o calor de não estar sozinha. Mas com o tempo, algo foi mudando. Devagar, como a maré que sobe, sem que você perceba, até que os pés já estejam molhados. E ele começou a pedir: desce uma casa maior. E ela desceu. Desce servos que nos sirvam. E ela desceu. Desce ouro, desce poder, desce mais. E ela foi descendo e foi perdendo não as coisas que ele pedia, mas algo muito mais precioso: a leveza, o prazer de criar por criar apenas. Foi sendo substituído pela obrigação de criar para satisfazer. E o tear, que havia sido lugar de maior alegria, foi se tornando lugar de maior cansaço. Conhece esse peso? Não precisa ser um tear. Pode ser qualquer coisa que você um dia amou fazer e que algo ou alguém foi transformando em obrigação, tão devagar que você quase não percebeu quando aconteceu. A moça tecelã percebia, mas continuava tecendo.
porque havia uma parte dela que ainda acreditava que se fizesse mais, se tecesse melhor, se não decepcionasse, talvez ele voltasse a ser o homem que ela havia imaginado. Até que uma noite, ela olhou para o tear e olhou para as próprias mãos e fez uma pergunta simples, que às vezes demora uma vida inteira para ser feita. Para quem eu estou tecendo? Por que eu estou tecendo? Para que eu estou tecendo? Não havia resposta fácil, mas a pergunta, uma vez feita, não podia ser desfeita. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Começou a destecer, fio por fio, com a mesma calma e a mesma precisão com que havia tecido. Primeiro o ouro desapareceu. Depois os servos. Depois a casa grande que foi encolhendo, até voltar ao tamanho que era suficiente. E ele, que havia chegado pelas tramas dos fios, foi se desfazendo devagar, até que no lugar dele havia apenas os fios soltos, prontos para se tornarem outra coisa. E a moça tecelã ficou sozinha novamente, mas não como antes. Antes ela estava sozinha, sem saber o quanto era inteira. Agora ela estava sozinha e sabia. E na manhã seguinte, antes do amanhecer, ela voltou ao tear e teceu a luz do dia, com aquela leveza que só existe quando fazemos as coisas por amor e não por medo. Viajante do sono, Marina Colasanti escreveu essa história com apenas algumas páginas, mas cada frase carrega o peso de um livro inteiro. E a mensagem mais profunda que ela tece não é sobre abandonar, é sobre reconhecer. Reconhecer quando algo que você criou com amor foi sendo transformado em algo que drena. Reconhecer quando o que você dá não está sendo recebido com o mesmo cuidado,
com que foi oferecido. Reconhecer que destecer não é fracasso, é sabedoria, é a coragem de dizer: isso não é mais o que eu imaginei, e eu mereço viver o que imaginei. E há algo lindo na imagem final. Ela não para de descer. Ela volta ao tear. Porque o problema nunca foi o tear, nem o ato de criar, nem o desejo de companhia. O problema foi ter deixado que alguém transformasse a sua dádiva em obrigação. E quando ela recuperou o tear, ela recuperou a si mesma. Que essa história te lembre essa noite que você tem o poder de destecer qualquer coisa que não sirva mais e de tecer com os mesmos fios algo muito mais bonito e de um novo jeito. Viajante do sono, imagine agora que você está diante de um tear, mas não um tear de trabalho, um tear de descanso. Cada fio que você desce agora é um pensamento que vai pousando devagar e encontrando o seu lugar. Não há urgência aqui, não há padrão a seguir, só um movimento suave do vai e vem que vai ficando mais lento, mais lento, mais lento, até parar. E o silêncio que fica é exatamente do tamanho certo. Sinta seu corpo afundando como tecido que por fim repousa depois de uma longa jornada de mãos. Os ombros entregues, as mãos abertas e quietas, a mente soltando os fios um por um, sem pressa, sem precisar terminar o padrão esta noite. Você está bem, você está segura, você está seguro. E quando o sono chegar, ele vai descer ao redor de você, o cobertor mais suave que existe. Só deixe, apenas sinta o aconchego desse cobertor. A história de hoje termina aqui, mas o descanso continua. Deixe o sono vir devagar, leve, como uma brisa suave, que leva embora qualquer preocupação. Você está em paz,
você está em casa. Uma ótima noite de sono. E obrigada por me deixar te fazer companhia nessa noite. Se essa história te trouxe um pouquinho de tranquilidade, curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas e deixe um comentário contando como foi seu relaxamento hoje. Ouça também as outras histórias do canal para continuar viajando comigo. Durma profundamente, bons sonhos e que amanhã você acorde renovada, renovado. Um beijo e até a próxima história.